Olá pessoal, tudo jóia? Vamos começar aí, pessoal, a retomar nossos estudos de pessoas com deficiência, da legislação pertinente às pessoas com deficiência. Agora a gente vai falar um pouquinho do artigo 10, tá? O artigo 10 do Estatuto da Lei 13.146. Então o artigo 10 diz assim: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então percebam que cria-se para o poder público, deixa eu só mudar aqui o tracinho. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então, aquela questão da dignidade da pessoa humana, né, que é um fundamento do nosso Estado democrático de direito, né, então é lembrada pela lei e é o dever do poder público, portanto, trazer essa dignidade, né, preservar, zelar por essa dignidade, tá bom? E o que é interessante, pessoal, que na nossa visão é um aspecto que pode ser exigido em prova, é o parágrafo único do artigo 10, porque o caput não tem grandes novidades, tal, mas eu acho que o parágrafo único, para fins de prova de concurso, eu acho ele mais provável de ser exigido, tá? Ele diz assim: em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, então percebam que não é qualquer circunstância, tá? Risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Então, para a gente deixar as coisas muito claras aqui, né, a essa altura, a pessoa com deficiência, por si só, ela não é uma pessoa vulnerável, tá? Por si só, como regra geral, a pessoa com deficiência não é vulnerável, ela não tem capacidade civil limitada, muito pelo contrário, capacidade civil plena, tá bom? Então, isso como regra geral. Agora, em situações de calamidade pública, risco ou emergência, aí a pessoa com deficiência se torna vulnerável, ou melhor, é considerada vulnerável, tá bom? Então prestem atenção nisso, tá? E cuidado também para não confundir com os especialmente vulneráveis, que são crianças, idosos, mulheres, né, com deficiência. A gente já viu isso num artigo anterior, tá bom? Então só tomem cuidado. Vulnerável nessas três situações: risco, emergência, calamidade pública. E também temos os especialmente vulneráveis, que está no artigo anterior, tá bom? Então, só para não confundirmos mais, atenção ao parágrafo único do artigo 10, na nossa visão é algo que pode ser exigido em prova, tá bom? Artigo 11, também muito cobrado em prova. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Ora, a gente acabou de ver, o artigo 10 fala em dignidade da pessoa com deficiência, né? Então, claro que obrigá-la a algo contra a sua vontade não faria nenhum sentido se imaginarmos que dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do nosso Estado, né? Então, claro, gente, pessoa com deficiência não é obrigada, e as bancas, apesar disso ser até um pouco óbvio, né, fácil, mas isso acaba caindo bastante em prova, tá? Então, pessoa com deficiência não pode ser obrigada a nada, né? Muito menos a uma intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçadas, tá bom? Então, preste atenção que isso aqui, apesar de ser fácil, apesar de ser um pouco até intuitivo, aparece bastante em prova. Beleza? Parágrafo único, aí vem uma relativização, né? O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Então perceba, a pessoa com deficiência que possui um curador, ou seja, tem a aplicação da curatela sobre essa pessoa com deficiência, aí a coisa muda de figura, tá bom? Então, esse consentimento para uma pessoa com curador, submetida ao regime da curatela, aí esse consentimento aqui pode ser flexibilizado, tá? Na forma da lei. O Código Civil, né, o nosso Código Civil de 2002 tem regras próprias, é ele que fala das regras de curatela, das regras de tutela, que é para os menores, né? Então aqui o que nos interessa é a curatela. O Código Civil fala bem disso, tá bom? Então, regras do Código Civil para termos uma curatela para uma pessoa com deficiência, por exemplo. Nessa circunstância, esse consentimento aqui, né, então poderá ser suprido, não é deverá ser suprido, poderá ser suprido, tá bom? Então prestem atenção nessa ressalva do parágrafo único, que a VUNESP, por exemplo, gosta de cobrar, né, verificar se o candidato conhece essa ressalva aqui, e portanto atenção a ela.
tudo bem? Que a situação de curatela realmente é uma situação bastante peculiar, beleza? Artigo 12, galera, o consentimento prévio, livre e esclarecido, até, né, digamos, na mesma linha do artigo 11, da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, né? Então, é um artigo um pouco parecido com o artigo 11. Tem 2 parágrafos, o parágrafo primeiro diz assim, lembrando da situação da curatela, né? Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para obtenção de consentimento. Então percebam que, mesmo numa situação de curatela, em que a pessoa com deficiência será representada, ou seja, alguém vai tomar uma decisão por ela, né? O curador nada mais é do que uma pessoa que assiste e que, em determinados casos, toma a decisão pelo curatelado, pela pessoa com deficiência neste caso, tá? Então, sendo o caso de uma pessoa com deficiência ter um curador, estar submetida ao regime da curatela, ainda neste caso, a participação da pessoa com deficiência pode acontecer, aliás, deverá acontecer no maior grau possível. Então, a pessoa com deficiência se manifesta, sim, quando possível. Claro, há deficiências que a pessoa não consegue exprimir a sua vontade, por exemplo, né? Uma pessoa com uma deficiência mental muito avançada, por exemplo, né? Uma pessoa que não fala, praticamente não consegue se expressar adequadamente, enfim, tem vários transtornos aí que, infelizmente, podem acarretar nesse tipo de coisa. Então, por isso que a lei fala no maior grau possível. Então, sendo possível a pessoa se manifestar, ela será ouvida no maior grau possível para a tomada dessa decisão de realmente poder tratá-la, fazer um procedimento médico, enfim, tá? Então, atenção ao parágrafo 1º, sempre, portanto, falando de internar uma pessoa com deficiência, de submeter a um tratamento, né, como regra geral, a gente precisa do consentimento da pessoa, só prestem atenção nas exceções da curatela, tudo bem? Tanto o artigo 11 quanto o 12, é importante ficar ligado nisso. Maravilha? Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela, aqui o parágrafo 2º fala em tutela, ou seja, menores de idade, tá bom? Tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indício de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Isso aqui quer dizer o seguinte, ora, se eu estou aí em vias, né, uma equipe de médicos, pesquisadores, enfim, está em vias de estudar um determinado público, uma determinada doença, sendo que o estudo para saber de métodos, para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que possuem aquela enfermidade, por exemplo, a gente precisa estudar com aquele público, senão a pesquisa não vai ter muita produtividade, a gente não vai poder aferir se a pesquisa é eficiente ou não. Então, quando for indispensável realmente pesquisar com aquelas pessoas com deficiência, aí a lei possibilita essa hipótese, né? Então, de fato, a gente pode usar aquelas pessoas, aquele público, para pesquisar algo, desde que realmente proporcione uma qualidade de vida, uma melhoria, né? Como eu falo, né? Benefício para a saúde, né? Para a saúde de outras pessoas com deficiência, enfim, é isso que o parágrafo 2º está dizendo, né? Realmente, quando for o caso de pesquisar, então a lei dá essa flexibilidade. Tá bom? Então, o artigo 12 também, muito bacana, lembrado em prova, especialmente essa questão da curatela, sempre é bom a gente ficar ligado. E o artigo 13, para a gente fechar o vídeo, a pessoa com deficiência somente será atendida sem o consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte, de emergência em saúde, resguardado o seu superior interesse e todas as proteções, né, salvaguardas legais cabíveis. Bom, o artigo 13, pessoal, também ele é coerente na mesma linha dos artigos 11 e 12 que nós acabamos de ver. Diz assim, olha, a pessoa com deficiência, ela tem que se manifestar para ser atendida, para ser internada, salvo a questão da curatela, claro, mas como regra geral, ela tem que se manifestar, ela tem que autorizar, ela tem que ter vontade, lógico, não é? Agora, se ela está, por exemplo, num risco de morte, está lá, uma pessoa com deficiência se encontra inconsciente, por exemplo, teve um mal súbito, né, está lá desmaiada, como é que faz? Tem que esperar a pessoa acordar para socorrê-la? Claro que não, né, pessoal? É o que acontece com qualquer um de nós,
com deficiência ou não, se nós sofremos um acidente, né, se tivermos uma emergência qualquer, é claro, seremos atendidos independentemente de manifestarmos vontade ou não em um sentido ou em outro, tá? Então, é isso que o artigo 13 diz, simples assim, sem muito problema, tá? Então a pessoa vai ser atendida se ela estiver inconsciente, risco de morte, de emergência em saúde e tal, com as proteções legais cabíveis, claro, é isso que o artigo 13 nos diz, beleza? Então é isso, minha gente, então o artigo 10, o artigo 13, isso que é importante, a atenção, né, chama a atenção de vocês para a situação da curatela, ela é bem particular, as provas gostam de exigir isso bastante, tá? E lembrando do artigo 10, que fala dos vulneráveis em situação de risco, calamidade pública, né? Então, cuidado com isso, apenas nesses casos são vulneráveis, lembrando dos especialmente vulneráveis que está em um outro artigo. Beleza? É isso aí, minha gente. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!